pelo anúncio do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, todos aqueles que estão aqui, neste espaço celebrativo, aqueles que em casa nos acompanham, saudamos a todos com muito carinho. Encerramos hoje mais uma festa do nosso padroeiro, São Pedro, padroeiro desta igreja, desse bairro, desta comunidade. Depois de vivermos mais de 10 dias de oração, de encontro, de novena, de orações a São Pedro, culminamos com este dia em que a igreja celebra o príncipe dos apóstolos, São Pedro e São Paulo, dia em que o nosso olhar também se volta para aquele que é o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Neste dia, a igreja nos recorda, nos faz olhar para a figura desses dois apóstolos, São Pedro e São Paulo. É a liturgia de hoje, é a solenidade de hoje, onde a igreja nos convida a fixar o nosso coração, a nossa mente e a nossa atenção na missão destes dois apóstolos, que tiveram muitas coisas em comum. Os dois eram apóstolos, os dois passaram por grandes perseguições, os dois viveram o martírio, cada um diferente do outro, mas aquilo que mais em comum eles tinham era o amor apaixonado por Cristo. Cada um que descobriu o Cristo de uma maneira diferente e que se deixou atrair pelo olhar fascinante de Jesus, que cativa, que chama, que toca, que olha no mais profundo do homem e transforma a vida de cada um. Foi o que aconteceu com a vida destes dois apóstolos. Eram pescadores, cada um tinha sua função, sua missão na sociedade. Mas um dia, Jesus os chamou para uma missão muito importante. Deixaram todos os serviços que tinham para se doar exclusivamente para o anúncio, para a pregação do reino de Deus. Vimos na primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, a narrativa de São Lucas, que nos mostra a perseguição causada por Herodes para perseguir a igreja de Jesus. E Pedro é preso, Pedro é colocado na prisão por causa da sua coragem de anunciar, de falar e de pregar o evangelho de Jesus. Pedro não teve medo, Pedro estava abastecido da graça, do Espírito Santo de Deus, por isso não temeu nenhuma perseguição. E isso lhe custou humilhação, lhe custou até mesmo a morte, o sacrifício e o martírio. Na primeira leitura encontramos esta narrativa da prisão de Pedro, mas também do auxílio de Deus. E é interessante que na primeira leitura, onde Pedro estava preso, diz a leitura que a igreja orava, rezava por Pedro, para que o Senhor mandasse a sua ajuda para aquele homem. E é isso, meus irmãos, que devemos aprender hoje, desta primeira leitura. Uma igreja que reza. Essa é a grande lição que nós somos hoje chamados a olhar e a praticar. Uma igreja que diante da perseguição, diante do sofrimento, diante de tantas adversidades que acontecem dentro da igreja, igreja que somos nós todos, uma igreja que não está com os braços cruzados, uma igreja que não está só olhando o espetáculo de tragédias e catástrofes que acontecem, mas uma igreja que se coloca em atitude constante de oração. E essa deve ser a nossa atitude, meus irmãos. Aquela igreja nos primórdios, no nascimento da igreja, que estava sendo perseguida,
que estava com o seu chefe preso, Pedro, uma igreja que estava em oração, para que Deus pudesse agir na vida daquele homem. E é o que acontece, Deus manda um anjo para libertar Pedro daquela prisão. E Pedro termina dizendo: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes. Meus irmãos, a oração que libertou Pedro da cadeia, da prisão, das algemas, a oração que libertou Pedro da fúria de Herodes, daquela perseguição, é a mesma oração que hoje nós somos chamados a praticar em nossa vida, da maneira que cada um sabe rezar. Alguém talvez não tenha muito conhecimento de palavras bonitas para rezar, mas tem apenas o seu terço e a sua novena. Ótimo. É essa oração que chega aos ouvidos e ao coração de Deus. E é esta oração hoje que faz tremer as prisões e as cadeias. É esta mesma oração que é capaz também de libertar a igreja. Mas não podemos estar de braços cruzados. Devemos estar em atitude constante de oração, para que o agir de Deus aconteça hoje na vida, na história da nossa igreja. O evangelho que nós escutamos, narrado hoje para nós por Mateus, nos mostra, nos fala aquela entrega de Jesus, da igreja, nas mãos de Pedro. Mas antes de Jesus entregar e confiar a Pedro o governo da igreja, Jesus faz uma pesquisa entre os seus discípulos. E Jesus pergunta: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Cada um ficou imaginando uma coisa, mas Jesus queria saber de fato o que o povo estava dizendo e falando sobre ele. Cada um deu uma informação errada. Uns dizem que é João Batista, outros Elias, Jeremias, e alguns dizem que és algum dos profetas. Pedro, meus irmãos, Pedro é aquele que dá a resposta mais acertada e mais verdadeira para aquele questionamento de Jesus. Mas se olharmos um pouquinho para trás da vida de Pedro, Pedro teve uma progressão, Pedro teve um crescimento espiritual. Lembrava para vocês no início da nossa festa, esse ano de 2021. Pedro que foi chamado um dia pelo Senhor. Pedro que largou as redes, o seu trabalho manual de pescaria para seguir a Jesus Cristo. E Pedro, mesmo com o seu jeito simples e sem muitas instruções, e nem sabia ao certo o que iria acontecer com esse chamado do Senhor. E por não saber, por não ter o conhecimento certo de que era essa missão que ele estava caminhando com Jesus, Pedro fraquejou em alguns momentos na fé. Meu Deus, dava para escrever um livro só sobre as mancadas que Pedro deu com Jesus Cristo. Mas nosso Senhor, diante das mancadas, diante das quedas de Pedro, e diante daquele momento tão triste que Pedro passou com Jesus, quando negou nosso Senhor, vejam, meus irmãos, prestem bem atenção, no momento que Jesus mais precisava de Pedro, no momento de maior sofrimento do Mestre, no momento de dores atrozes, de perseguição, Pedro, ainda que estava fraco na fé, negou nosso Senhor, desconheceu nosso Senhor, e o galo cantou como profetizou nosso Senhor. Mas mesmo diante dessa negação de Pedro, mesmo diante desta atitude de reprovação de Pedro,
diante do sofrimento de Jesus. Jesus estava sendo condenado, julgado, maltratado. E perguntaram: você conhece aquele homem? Nunca nem vi aquele homem. Como doeu o coração do mestre. Como ficou dilacerado o coração de Jesus. Mas mesmo diante desta negação de Pedro, Jesus não abandonou Pedro. Jesus não excluiu a Pedro. Jesus não rejeitou a Pedro. Pedro, por sua vez, a partir daquelas atitudes, Pedro amou cada vez mais Jesus. E Jesus amou muito mais a Pedro, até ao ponto de Pedro se zangar com Jesus. Mas mestre, mas meu Senhor, tu sabes de tudo, e tu sabes que eu te amo. Foi a última atitude de Pedro com relação a Jesus. E mesmo diante de tudo isso, Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Pedro, na sua ingenuidade, na sua fé, Pedro, na sua falta de conhecimento, de teologia, Pedro, na sua maneira simples, talvez bruta, Pedro, inspirado e cheio da graça divina de Deus, dá a resposta que nenhum letrado daquele momento podia dar. Pedro se levanta e responde com toda a coragem, com toda a força, com toda a convicção de sua alma. Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Meu Deus, eu acho que Pedro não sabia o que estava dizendo, para dar uma afirmação tão certa que deu naquele momento. Tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho do Deus vivo. E diante, meus irmãos, diante dessa resposta acertada de Pedro, Jesus confia a ele, aquele pescador, o governo e a direção da igreja. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre ti, que és pedra, construirei a minha igreja. Pedro era outro. Pedro estava renovado. Pedro estava fortalecido da fé. Pedro agora era uma rocha. Pedro agora podia dizer com toda a convicção que ele era o Messias, que ele era o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, diante do exemplo de Pedro, diante da figura de Pedro, diante das nossas fraquezas na fé, olhemos para a figura de Pedro e aprendamos dele a termos a mesma convicção, a mesma coragem de declarar para o mundo que este Deus que nós servimos é o Messias e é o Deus vivo, porque nós não servimos a um Deus morto, mas servimos a um Deus vivo e verdadeiro, atuante na história da igreja. E a prova deste Deus vivo é que estamos aqui hoje, celebrando mais uma festa, recordando o exemplo, a figura de Pedro, que é para nós um convite para também testemunharmos com audácia a nossa fé, para termos a mesma coragem de Pedro, para testemunhar, nem que soframos perseguição, testemunhar Jesus Cristo com a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.